Pronto, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Eu sou o pastor Ronaldo de Oliveira e tenho a maior alegria de poder passar esse tempo com você. Todos os dias, um capítulo da Bíblia, um novo capítulo para nos dar ânimo, esperança. Há capítulos menores, capítulos maiores, mas a gente sempre pode tirar uma lição, né? E nós estamos chegando aqui já no capítulo 11 de Êxodo, tá? Logo vamos chegar aí nos 10 mandamentos, logo vamos começar a ver as leis, né? Várias leis, as alianças, né? O livro da aliança, o livro das leis, várias leis, Levíticos, várias leis. A gente não pode desprezar esses capítulos porque eles trazem lições para a gente também. Primeiro, a lição de organização, né? Deus é muito organizado em todos os aspectos, todos os detalhes. Segundo, porque esse povo estava saindo de 430 anos, né? Pelo menos, de escravidão. Um período bom passaram ali com José, faraós que reconheciam o trabalho de José e reconheciam também o povo de Israel que morava lá em Gósen, Ramessés, né? Uma cidade, uma região que era uma região próspera para gado e tudo mais. De repente, eles começaram a crescer muito em número e aí a perseguição começou, escravidão, começam a reclamar, Deus ouve, chama Moisés, que estava lá em Midian, né? Ele volta e trabalha para tirar o povo e nós estamos nesse contexto. Faraó não queria deixar o povo sair, claro, mão de obra, era praticamente de graça, né? Eles tinham alimentos e tudo mais, eles também plantavam, e também cuidavam de gado particular, mas do jeito que estavam ali agora, tinham que produzir a mesma quantidade de tijolos sem a palha. Tinham que buscar a palha todos os dias. Um trabalho bastante complicado, né? Então nós estamos nesse contexto aqui, as pragas caindo, vem agora a 10ª e última praga. Cada praga tinha a intenção de atingir alguns deuses do panteão egípcio, alguns deuses, eram mais de 2.000, imagina só, né? Para cada coisa tinha, para a gota de água tinha um deus, para o vento ali tinha um deus, para isso tinha outro deus, para o céu tinha vários deuses, para o campo, para a agricultura, a pecuária tinha outros tantos deuses e tal, Nilo. Eu já tenho falado um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente entrar aqui nos detalhes do capítulo 11, eu queria ler alguns nomes aqui, alguns pedidos de oração. Olha, pessoas que escrevem ali no YouTube, o nosso canal, Reavivados por Sua Palavra. Então temos aqui, olha, a Julieta Prates pede oração pela família, pela saúde, pela vida espiritual. Vários pedidos estão nessa direção. A Sandra Mello também pede por ela, pela saúde. Eu vou citar mais um aqui, a Antônia Maciel. Ela pede oração pela família. Tem outros aqui, a Linda Vieira também pede orações, são muitos pedidos de oração. Então, estes estão representando todos os pedidos aqui no canal Reavivados por Sua Palavra NT e também temos você que está nos acompanhando. Você que está aí, tem algum motivo especial para a gente orar, coloque a mão no coração, vamos orar juntos. Pai amado, colocamos a todas as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo agora, nos ouvindo, nas Tuas mãos, há motivos, há pedidos no coração, há anseios, há desejos e também há louvores, gratidão. Queremos colocar todas estas coisas nas Tuas mãos, o Senhor conhece as nossas necessidades, bem como esses nomes que eu mencionei e outros tantos que eles representam aqui no YouTube, no canal, para que possam descobrir qual é a Tua vontade sobre esses vários assuntos colocados, saúde, vida espiritual, família, que recebamos esta bênção e também agora a bênção para o estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá, vamos dar sequência ao capítulo 11 aqui, já falei alguma coisinha, introdução, nós estamos na última praga. Esse capítulo aqui vai explicar a praga, vai explicar esse infortúnio, que vai atingir pelo menos 2 deuses aqui, eu anotei, o Renentet.
Menehtete. Se a pronúncia não for isso, não for essa, deve ser parecida, né? Esse era o protetor de Faraó. Faraó era um deus e ele tinha um deus protegendo o próprio Deus. Um dos deuses, né? Então havia um deus. E aqui Faraó vai entrar nessa questão. E a Serket, alguns falam também, ou escrevem, é a deusa da proteção. Então, não só esses deuses, eu acredito que outros também, porque como tenho dito aqui, a intenção era mostrar que Deus, Jeová, era maior do que qualquer deus do Egito, dos milhares do Egito. Não só para os egípcios, mas também para o povo de Israel, para mostrar que Deus era o Deus deles, dos pais deles, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, que foi o governador aí do Egito. Então, eu sou Deus. Quando mais para frente aqui, Moisés vai cantar, vai ter um cântico lindo aqui de Moisés, capítulo 15, né? Aí Miriam também tem aí uma participação. É impressionante, nesse capítulo 15, a gente vai ver mais para frente, mas a quantidade de vezes que Moisés usa o nome de Deus como o nome mais precioso, que é Javé, né? Aquele tetragrama, que não era mencionado, né? No lugar dele, eles mencionavam Adonai, depois ele começou a ser falado com as vogais de Adonai. Mas é interessantíssimo, era o Deus Jeová, o máximo, eu sou o que sou. Era essa a grande diferença. Então vem agora a triste última praga. Dessa daí não haveria mais coisas, haveria coisas piores, né? Mas destas 10, este é o maior grau. E esse grau foi crescendo de praga para praga. Aqui Deus esclarece, depois no capítulo 12, Deus vai estabelecer a Páscoa, porque é o processo para que os primogênitos dos israelitas, dos hebreus, não morressem. E qual era o processo? Então a gente já vai saber amanhã, né, com essa questão da Páscoa. E então, no mesmo capítulo 12, a morte dos primogênitos, a praga cai, a saída do povo do Egito. O capítulo 12 vai abordar isso. Aqui então é só Deus falando, vai ser assim. Então você vai dizer isto daí para Faraó. Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão e esse fala com o Faraó. Disse o Senhor a Moisés, então, aqui, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, e então vos deixará ir. Deveria ter sido alguma coisa bem forte, ou teria que ser uma coisa bem forte, porque, imagine, caem pedras, vem piolhos, vem pernilongos, né? As rãs pulando para tudo quanto é canto, o rio 7 dias sem poder beber a água e qualquer copo, qualquer caneca, né, qualquer recipiente de pedra ou de madeira que contivesse água, também a água estava comprometida. Os peixes morreram todos, dos rios afluentes, dos afluentes e desses outros lugares. Começaram a cavar poços profundos para conseguir um pouco de água limpa. Impressionante isso. 7 dias. Depois de passar tudo isso, as chagas, as úlceras, né, as pestes, não basta tudo isso, não basta, o coração do homem é duro. Não é? As consequências do pecado que a gente tem por hoje aqui, pela vida, no dia a dia, são duras. Não é? Imagine aí, você mente aqui, você pode ser mandado embora, mentiu, roubou, tirou alguma coisa, você pode ser mandado embora. Você pode ser preso, você bebeu álcool, não é? Bebida alcoólica, saiu dirigindo por aí, por favor, não faça isso. Se você ainda está ligado aí ao álcool, à bebida alcoólica, não faça isso. Beber e dirigir não combinam, não combinam. Não é? Ali no trânsito tem que estar bem focado. Pessoas estão passando, pessoas estão dentro dos carros, fora dos carros, andando também, complicado. Mas se você fez isso, bateu, machucou alguém, matou alguém, a gente vira e mexe aí na TV alguém que passa com o carro a uma velocidade o dobro da esperada e tal. Tem consequências,
Muitas dessas pessoas, elas continuam fazendo, depois de passarem as consequências, continuam fazendo aquilo que faziam antes. Era só o momento. Imagina o Faraó aqui endurecendo o seu coração. Não foi Deus que endureceu. Você agora não é um teatro. Nada para Deus é um teatro. Não é? Se a gente começar a dizer assim, não, é um teatro. Deus foi lá e tocou, agora você vai dizer não. Não, é vontade própria. Se Deus tivesse feito alguma coisa diferente aqui para Faraó, se Deus tivesse obrigado o Faraó, presta bem atenção nisso, se Deus tivesse obrigado o Faraó a dizer não, o diabo ia acusá-lo. E nós teríamos aí algum movimento, alguma coisa escrita, sei lá, de alguma forma, porque Deus estava usando o seu poder para diminuir ou para anular a vontade pessoal das pessoas, a vontade das pessoas. Vontade pessoal das pessoas é uma redundância, né? Vontade das pessoas. Então, eu vou fazer você ter vontade de dizer não, eu vou fazer você ter vontade de dizer sim. E isso é importante, presta bem atenção, por favor. Bom, muitas pessoas dizem assim, pastor, ora para que meu filho volte para a igreja, ore para que meu marido não sei o que e tal. A oração, ela não vai fazer alguém tomar uma decisão que não queira tomar. Presta muita atenção. A oração que a gente faz por alguém não vai fazer a pessoa tomar uma decisão que ela não queira tomar. Não vai. Deus deu essa liberdade completa para você e para mim, para todos nós. Nós só fazemos o que nós queremos. Deus pode influenciar? Pode. Está influenciando toda hora, gente. Uma música, alguém, uma palavra aqui, um livro ali, um folheto aqui, um dizer escrito por aí. Deus está tentando influenciar a gente o tempo inteiro. Mas sou eu quem toma a decisão. Então Deus não pode mudar isso. Deus não pode entrar dentro de Faraó e dizer assim, agora eu vou... Não, Deus não cria esse tipo de coisa. Não existe uma encarnação nesse sentido, em alguém que já vive. Não tem isso, não existe isso. Alguém que me substitua. Não, é a minha vontade que permite, até que Satanás me incorpore. É a minha vontade que permite que eu faça isso, não queira fazer aquilo, mesmo que não seja correto não fazer, ou mesmo que não seja correto fazer. Sou eu. Então, Faraó tinha condições plenas de tomar a decisão. Foi o seu coração duro e Deus sabia disso. E aqui ele vai explicar. Mais uma praga, então deixará, verso 1, ir daqui, quando vos deixar é certo que vos expulsará totalmente. Vai ser assim uma coisa estrondosa. Então fala para o povo que eles vão pedir para os vizinhos. Os vizinhos estão vendo, sabe? Vai logo. Tá, mas me dá tá bom, tô aqui, ó, vai embora. Mas me dá alguma peça de ouro, de prata e tal. Tá bom, tá aqui, vai embora. Era isso. Não é? Peça para o vizinho, aí objetos de prata e de ouro, e o Senhor fez que o povo encontrasse favor diante dos egípcios, claro. Aqui diz que Moisés era muito famoso, muito conhecido na terra do Egito e tal, por essa situação toda, né? Aos olhos oficiais de Faraó e tal, e o povo ia pedir e ia conseguir. Mais para frente vai ter um verso bem claro sobre esse pedido, quando eles estão saindo mesmo e vão conseguir. O povo está dizendo, vão logo embora. O que virá depois disso? E eles até falam isso daí, né? Bom, aí Moisés disse, assim diz o Senhor, está explicando isso. Cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Verso 5, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva, que está junto ao mó, aquela pedra de moer, e todo o primogênito dos animais. Haverá um grande clamor como nunca houve. Agora, por que isso? O primogênito era símbolo de continuidade da família. Faraó foi primogênito de alguém, seu pai. O faraó, pai dele, ele era o primogênito, assumiu o poder. Ele tinha um filho primogênito também, que assumiu o poder depois dele. Mas todos os egípcios que adoravam esses 2.000 deuses estavam nas mãos da influência satânica, que os 2.000 deuses se resumiam num só, né? Satanás, que estava por trás de tudo isso. Mas ele dá para cada um
atende o gosto de cada um. Então, este primogênito, que era a pessoa mais importante da família, depois do pai e da mãe, era o primogênito. Então Deus diz assim, bom, vamos tocar aí no primogênito. Essa nação recebeu um juízo retributivo, praticamente não é o juízo final, mas o retributivo. Não tem mais condição, não dá mais. Vocês foram longe demais, não tem como, não existe como. Só existe uma maneira, que ele vai explicar aqui depois, né? No capítulo 12, só existe uma maneira de livrar a morte dos primogênitos. É quando um substituto entra. A gente vai ver isso amanhã. Tá? Mas aqui então era o que ia acontecer. Porém, nenhum dos filhos de Israel, desde os homens e animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre egípcios e israelitas. O povo meu vou salvar. Então Deus usou o Egito para proteger o seu povo, 70 pessoas, contando com a família de José, que era o povo de Israel, Jacó / Israel, estavam no Egito e viraram 2 milhões em 430 anos. Deus colocou-os ali para que eles crescessem. E ele disse assim, vocês vão lá para o Egito, o Jacó / Israel, vão para o Egito. Mas vocês vão voltar para Canaã, tá bom? Vocês vão lá por um tempo, foram 430 anos aproximadamente. Vocês vão para lá, mas vocês vão voltar. Na hora de voltar, Faraó não quis abrir mão. Como o reino de Faraó estava extremamente comprometido com o mal, então agora vem a destruição dos primogênitos. Mas os israelitas não passariam por isso. Então todos estes teus oficiais descerão a mim, se inclinarão perante mim, diz o Senhor, né? Sai tu, teu povo, que te siga, não é? E depois de ti sairei, e ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó, Moisés. Depois de ter falado isso para Faraó, ele se retira. Há uma frustração de ter que chegar nesse ponto para eles saírem. Era tão simples terem saído já no primeiro pedido. Mas o ser humano é assim mesmo. Apanha, e quando ele aprende? Ele só aprende quando o Senhor domina a vida. É quando Deus diz aqui no outro capítulo, fala assim, você ainda não se inclinou diante de mim? Não se humilhou diante de mim, Faraó? Porque eu sou o Senhor. Já mostrei aqui por esses sinais quem é Deus, o único Deus. Você não aprendeu ainda? E a mesma coisa acontece com a gente, mesma coisa. Aqui diz que Moisés sai indignado. Por que não pode ser resolvido de outra maneira? Por que o ser humano é assim? Aí finalmente Faraó não os ouviu, Moisés e Arão fizeram todas as coisas diante de Faraó, mas o coração de Faraó continuou duro. Não foi Deus, foram as coisas que Deus fez que endureceram o coração de Faraó. E aí vem o capítulo 12, para explicar tudo isso, a Páscoa, etc. e tal. É um capítulo maior, é mais esclarecedor, Deus começa a orientá-los. Já antes de saírem do Egito, Deus já diz como é que vai ser a saída. Profecia pura, promessa pura, maravilhoso. Deus já sabe. E ele diz assim, vamos ter a Páscoa, que é a comemoração da libertação. Vamos orar para que Deus nos liberte, vamos orar para que não sejamos teimosos. Vamos orar para que as consequências nos ajudem a aprendermos as lições. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo capítulo 11, pelas lições que encontramos aqui. Nós não queremos ser teimosos, Pai. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a sermos obedientes, humildes, e diante de uma fala tua, diante de uma lei, de uma orientação, possamos seguir, porque é o melhor para a nossa vida. Então que possamos tomar sábias decisões. Em nome de Jesus, amém. Bom, o capítulo 11 termina amanhã 12, que é bem interessante, e eu vou ficar aqui esperando você.